Se a gente pega as principais grandes marcas, que eu chamo de Big Brand, que são as marcas mais valiosas do mundo, a maioria delas tem uma grande marca pessoal por trás. Boa. E aí, quando eu comecei a observar esse padrão, eu vi que aí existia uma coisa que as pessoas não estavam notando. Começando mais um Holycast aqui, hoje com o meu querido irmão Luiz Fernando Barbosa, né, e recebendo aqui mais um convidado ilustre. Ele veio lá de Iporá, né, Goiás, marido da Thalita, pai do Ravi. Ele foi o criador do movimento Marcas Vivas, que é mais publicitário, cristão, triatleta, inclusive acabou de fazer uma prova aqui que ele vai fazer, ele vai falar pra gente aqui, uma prova dificílima aí que ele fez e conseguiu terminar. É o cara dos grandes lançamentos no Brasil e na América Latina. O resultado que esse cara tem aqui é surreal, surreal mesmo, né? E hoje, né, sem demais delongas, né, Fer? É isso aí. Estamos aqui com o nosso querido Diego Neves. Diego, prazerzaço, né, te receber aqui. Só para vocês saberem, já dá o like aqui, porque ele está no meio de um desses lançamentos aí estratosférico. Tá? Então já deixa o like que ele está investindo esse tempo com a gente aqui. A gente separou várias perguntas aqui para vocês, para agregar valor de verdade. Prazerzaço aí, Diego. Seja bem-vindo. Valeu, Bruno Vidia. Estou aqui com o Luiz Fernando Barbosa, meus irmãos. Obrigado pelo convite. Holycast. Obrigado aí. A gente vai bater um papo. Eu espero contribuir com essa audiência fabulosa que já está te acompanhando. E vamos falar do que interessa aqui, né? Conta aí, o que vocês querem saber? Ô, Diego, deixa eu te perguntar. Bom, primeiro, obrigado, cara, de você estar aqui. Sensacional. Conta como que é essa história, assim, de marcas, da onde que saiu isso e quando que isso começou a se tornar para lançamento, assim, e essa questão estratosférica, onde surgiu isso? Eu estou na comunicação há quase 20 anos, de forma profissional. Passei por diversas agências. Há 10 anos eu decidi empreender na minha própria agência de branding. Então a minha relação com marcas teve uma proximidade desde quase a minha infância. Então eu sempre tive esse lado aguçado para a comunicação, para olhar para a marca, para olhar como essa marca se comporta, como ela deixa uma marca em outra pessoa, e fiquei sempre observando tudo isso e trabalhando nesse meio. Só que essa pergunta sua é muito importante, porque se eu for analisar, eu nunca olhei para marcas pessoais. Eu fiquei uma boa parte de toda a minha carreira trabalhando para marcas corporativas. Perfeito. Então eu tinha o maior cuidado, o maior desejo de trabalhar com as grandes marcas. E fiz por muito tempo isso. Tive a oportunidade de representar grandes marcas do Brasil, de fazer campanhas com artistas globais. Só que essa virada aconteceu em 2020. Legal. 2020 foi um ano crucial, a gente sabe. Teve o ano aí do início da pandemia, um ano doloroso para muitas famílias. E nesse momento, como o meu negócio desacelerou bastante, ali eu comecei a perceber que eu precisava cuidar de mim. Então a minha cura, o olhar para mim, o início dessa atividade física que o Bruno falou aqui, que eu sou triatleta, mas eu não era 3 anos atrás, eu era um obeso. Então essa questão de passar por essa grande transformação, isso sim, sem dúvidas, trouxe para mim um novo, como se fosse um novo clique. Legal. E foi quando eu comecei a notar as pessoas também como marca. Como marca. Legal, sensacional. E a maneira de você falar sobre que você sempre olhou para marcas de empresas e nunca tanto no mercado hoje, as empresas hoje estão tentando deixar suas marcas de maneira pessoais, humanizadas, né? Como você mesmo disse, marcas vivas, né? Em termos de branding ou de estratégia, como que você enxerga isso? Porque assim, muita coisa aconteceu depois de pandemia, né? Esse movimento de tipo, todo mundo ficar dentro de casa fez todo mundo ter esse olhar, né? Você falou, sou um ex-obeso. Eu também emagreci 40 quilos por conta do esporte também. É nóis, cara. Tamo junto. Né? São bravos. E então, assim, ó, depois de pandemia ou durante pandemia, né? Muita gente teve essa introspecção, né? E aí você começou a ver as marcas migrando para essa questão de ser humanizadas, né? Como que você enxerga isso de forma estratégica hoje, Diego? Só deixa eu completar aqui, inclusive nós tivemos há pouco tempo com o próprio Eric Shibata, que é da CEMED, que
que traz muito esse movimento, né, do próprio João Adib. Então, cada vez mais a gente vê pessoas, gestores, diretores, presidentes colocando a cara também, e a gente sabe o quanto isso tem ganhado força, né, frente ao público. De cima para baixo, né? Isso. Então, eu gostaria de saber também como que você vê isso, né, isso que o Fernando falou, dessa força, né, da marca, das pessoas. Exemplos, porque isso ajuda todo mundo que está nos assistindo a perceber a importância disso. Se a gente pega as principais grandes marcas, que eu chamo de Big Brand, que são as marcas mais valiosas do mundo, a maioria delas tem uma grande marca pessoal por trás. Boa. E aí, quando eu comecei a observar esse padrão, eu vi que aí existia uma coisa que as pessoas não estavam notando. Então, se você olha para a Apple, você olha para Steve Jobs. Se você olha para a Tesla, você olha para Elon Musk. E aí você começa, tem a Disney, tem o Walt Disney. E aí a gente começa a perceber essa relação sempre de ter uma pessoa, uma alma, uma marca viva que reflete toda essa cultura, todo esse padrão, toda essa qualidade que é criada e reflete diretamente dessa marca global, que a gente vai chamar assim. Então eu comecei a observar esses padrões, e aí o engraçado é que onde eu olho eu vejo uma marca pessoal despontando. Sensacional. Aí você pensa comigo, eu gosto de citar um exemplo que é muito poderoso. Imagina, quem de vocês escreve melhor aí, que é melhor de copy? Luiz, Fernando... Dá uma briga boa. Então vamos imaginar que os dois fizeram um mega roteiro. Legal. De uma longa-metragem. Um roteiro incrível. E eu pego, leio esse roteiro e falo, caramba, cara, isso aqui é coisa de Hollywood. E com os acessos, o network, a gente consegue uma produtora de Hollywood para produzir esse seu filme, que vocês escreveram, certo? Uhum. A gente leva isso lá para Hollywood, as pessoas aprovam, vamos imaginar que a Universal vai lá e vai colocar vida nesse roteiro. Vocês têm dúvida que esse filme vai ter sucesso por ser produzido pelo Hollywood? Eu não estou desmerecendo a qualidade da escrita de vocês, porque se não fosse bom, nem Hollywood teria aprovado. Exato. Mas vocês têm dúvida que esse filme já deu certo? Não. Não tem jeito. Agora pensa esse mesmo filme, eu colocando Will Smith para ser o protagonista dele. Sucesso, já campeão de bilheteria. O que significa? Quando você olha para a marca pessoal e começa a observar o mundo e as grandes mudanças e evoluções, sempre existe uma pessoa que desponta. Legal. Então, se a gente olha para o cinema, se você coloca um protagonista badalado, é óbvio que esse filme, mesmo com um roteiro nem tão bom assim, ele tem condição de funcionar. E aí você vai olhando esses padrões em tudo que você coloca a mão. Aí a gente fala na política. Se a gente olha para o cargo executivo, qual que é o cargo executivo mais almejado do país? Presidente da República. Presidente da República. Mas se eu for participar de um governo, qual que é o segundo cargo que pode mais projetar minha marca pessoal? Vocês já fizeram essa pergunta? Não. Quem é ali o ministro da Economia? Não sei se vocês sabem, se você pegar uma cédula, agora não sei se alguém tem aí, mas se você olhar na cédula, o dinheiro é assinado pelo ministro da Economia. Você tem noção que você imprime a sua marca pessoal no dinheiro da nação? Isso é forte. Então, esse tanto de coisa, esse tanto de forma que eu fui expandindo e percebendo, eu comecei a falar, cara, antes de cuidar de marca de tijolo, tem que cuidar de marca que respira, porque ela é muito mais forte. Então, essa lógica que foi mudando e eu fui entendendo esse mundo da influência. Agora, já quero aproveitar, já que você falou dessas ações, né? Você hoje faz parte de um ecossistema mesmo, né? Que é um dos maiores da América Latina, né? Quiçá do mundo. E eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente, cara, às vezes olhando de fora, né, a gente obviamente que vê que tem muita estratégia, né, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, chega a ser até, eu vou usar a palavra confuso, porque tem muita coisa sendo feita ao mesmo tempo, né, confuso eu digo assim no bom sentido, né. Gostaria que você falasse um pouquinho assim, como é estar nesse meio, como é estar como um cara que está pensando, está executando isso junto. São tantas ações que vocês fazem para todos os lados, né? Para quem, né? Gostaria que você falasse um pouquinho também, né? Do próprio Pablo Marçal, do Marcos Paulo. Você comentou que você chegou lá com um número e entregou milhões também de resultados, né? Então, fala pra gente, abre um pouquinho essa mente sua aí brilhante e diz como que você costuma pôr isso em prática. Deixa eu contar para vocês, porque isso mexe muito comigo. Tá nesse ecossistema simplesmente acelerou minha vida em todos os quesitos que vocês imaginarem, assim, não tem jeito.
O Nésio foi um grande padrinho meu, né? Eu conheço o Nésio da cidade, nós nascemos na cidade de Iporá. A gente frequentou uma igreja por muito tempo em Goiânia e ele foi um padrinho. Ele simplesmente precisou especificamente de uma empresa que eu tinha e tenho até hoje, que é um negócio de registro de marca. E aí contratou isso sendo CEO da plataforma e eu não tinha relação nenhuma com eles. Comecei a atendê-los. Com isso eu me aproximei do grupo e o Marcos Paulo eu fui me tornando mais próximo dele. Tanto é que quando iniciou a campanha de presidente da República, o Marcos Paulo me faz um convite para assumir a gestão da agência que ele e o Pablo é sócia, que gere a carreira do Pablo e os lançamentos do Pablo, que é a Marçal Digital. Então eu assumi, né, tive a oportunidade de assumir isso na campanha, auxiliei ali na campanha de presidente, nós tivemos um boicote, que todo mundo já sabe, é só pesquisar. Sim, você só pesquisar aí. E logo depois nós decidimos ali nos últimos dias de campanha entrar como deputado federal e conseguimos eleger o Pablo com mais de 250 mil votos. Também fomos boicotados por conta dessa corrida ideológica maluca. Só que depois de passar nessas fases, eu me aproximei e aí eu recebi o convite para estender ali a minha permanência no Grupo Marçal com os lançamentos. E pude pegar essa base de comunicação que eu tenho de muitos anos e aprender com eles, né, e juntar, fazer esse match legal aí de tudo que a gente poderia agregar com essa parada chamada lançamento. E aí nós fizemos um grande produto, que foi o SPR, fizemos o pior ano, 2022, 2023, depois lançamos esse ano, 2023, o Million Club, e esses 3 produtos acumulam mais de 150 milhões de faturamentos, faturados e recebidos. Sensacional. Então foi um tipo de virada de resultado que me trouxe uma expansão em negócios gigantesca. Agora falando das pessoas, dos seres humanos, o Marcos Paulo é um irmão que eu tenho. Ele é uma pessoa que quem tiver essa doce oportunidade de se tornar amigo dele vai entender o que eu estou falando. Que legal. Ele é um cara incrível, tem um coração incrível, uma pessoa que está disposta a realmente contribuir com você de alguma forma. E mais do que o trabalho, a gente conseguiu construir-se uma relação muito próxima, né? O Pablo é um dos caras mais fantásticos que eu já conheci na minha vida toda. Eu já trabalhei com muita gente na comunicação. Para vocês terem uma ideia, eu já gravei com a Ana Maria Braga. Mas a capacidade criativa do Pablo, eu nunca vi igual. A gente vai gravar qualquer material com ele, não existe roteiro, não existe nada. Às vezes a gente dá um gancho para ele e ele reformula esse gancho 10 vezes melhor do que a gente imaginou. Sensacional. Então ele realmente é uma usina de conteúdo, de criatividade, e isso facilita muito o nosso trabalho. Legal. Né? A gente tem ali uma matéria-prima maravilhosa. O Rica, cara né? realmente é brabo demais. Eu tô falando assim porque eu trabalho na comunicação e sei analisar isso. Então eu tenho muito respeito por tudo que ele construiu. Ele é uma pessoa que ele aguça várias opiniões, a gente sabe na internet, tem pessoas que amam, tem pessoas que odeiam, tem pessoas que são neutras, mas eu sou uma pessoa que eu aprendo com o Pablo. Se você me perguntar assim, o que o Pablo faz hoje na sua vida? Ele gera aprendizado o tempo todo. Eu estava agora há pouco, aqui a gente está gravando esse episódio, estava agora há pouco em reunião com ele lá na sala dele, e o tempo todo ele fica fomentando algum tipo de aprendizado. Ontem eu fiz um triatlo, a natação foi o meu maior obstáculo, me atrapalhou em toda a prova e eu acabei chegando por último ali do grupo. E quando ele estava decolando o helicóptero, ele viu passando a corrida e falou: triatlo não é simples assim, Diego, triatlo é diferente, é diferente. E aí hoje ele estava pegando no meu pé com isso, falando assim, eu peguei no seu pé lá, o que você sentiu? Eu falei, cara, eu senti que tem que apertar mais, porque as maiores evoluções que eu tive foi porque eu passei por muita pressão. Sensacional. E eu cresci no esporte, eliminei mais de 40 quilos igual o nosso querido Luiz Fernando aqui, porque eu comecei a colocar pressão nisso. Comecei no ciclismo, fui para a corrida de rua, agora eu tenho que dominar nessa parada chamada natação. Mas o Pablo é exatamente essa pessoa. O tempo todo eu sinto o quanto ele valoriza e ele ama esse chamado de ensinar. Você está com ele aqui, se ele estivesse agora aqui nesse podcast, se a gente estivesse aqui agora, num bastidor, se você faz uma pergunta para ele, se torna uma aula. Qualquer reunião que seja, se você está com ele na sala, qualquer pergunta que você faz, o cara tem assim, aquela intenção
realmente aberta de contribuir de alguma forma com você. Transbordante, e ele né? é transbordante mesmo, isso que ele defende, ele no bastidor, ele é dessa forma. Então o Marcos é esse ser humano que vocês têm que conectar com ele. Bora. O Pablo é esse cara que é uma usina criativa de conteúdo. O tempo todo ele está pronto para construir, para fazer uma análise comparativa, para criar uma analogia, para criar uma narrativa, para trazer persuasão. Ele domina todas essas artes que estão todas entrelaçadas na comunicação, que eu amo tanto. Sensacional. Legal que o Bruno tá falando assim, né? Essa bagunça organizada, né? Isso tá entrelaçado entre vocês, né? Mas acho que algo que com certeza é inegociável são os princípios e aí é onde vocês se organizam, né? Seria isso mesmo, Diego? Exatamente. O Pablo ele tem uma premissa que ele contrata pessoas que estão no movimento de alguma forma, ou que se tornaram aluno, ou que acompanham esse movimento e que acredita nessa verdade, nessa mensagem que é construída, né? E ele sempre fala que a coisa que ele mais valoriza é o coração ensinável. Sensacional. O que ele fala? O que é um coração ensinável? É uma coisa que mexe muito com as pessoas. O coração ensinável é uma pessoa que está disposta realmente a receber uma instrução, testar algo novo, editar ali na cabeça aquele pensamento que às vezes não está tão correto e melhorar a sua jornada. Então, mais do que uma habilidade, uma pessoa extremamente cheia de currículo, o mais importante é ter uma pessoa com o coração alinhado. E ele atrai muita gente assim. Nós somos um grupo lá hoje gigantesco, com muita gente. Quando a gente está em período de lançamento como agora, e para quem assistir essa gravação, nós estamos em dezembro de 2023. Isso é um lançamento que está acontecendo multimilionário. E esse tipo de lançamento a gente atrai muita gente para reforçar o time. De suporte, pode chegar a mais de 500 pessoas. Caramba, só no nosso suporte. Gigantesco. Então, é um time impressionante, de resultados gigantescos. Mas o que eu vejo nisso tudo é a simplicidade que o Pablo gere tudo. Essa engrenagem, ela roda com esse formato todo e ele resolve tudo numa facilidade, numa simplicidade que eu nunca vi na minha vida. Então ele é um cara que, às vezes nas reuniões mais difíceis, nas reuniões que a gente está ali com um problema enroscado mesmo, a simplicidade que ele traz para tudo faz a gente acelerar muito. Posso até compartilhar algo? Claro. Uma vez eu tinha assumido a gestão e ele foi ali e fez um teste comigo. Eu sei que foi um teste, ele assistiu um dia, eu sei que isso aí foi um teste, não tem jeito. Tinha uma semana que eu estava na gestão e eu deixei tudo pronto para a gente gravar um episódio lá, que era uma live, na verdade era uma live ao vivo. Tudo pronto no auditório, e aí ele me liga faltando 40 minutos. Diego, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo? Tudo certo. Já falei que todo mundo fez checklist. Pois é, eu quero gravar aqui na minha garagem. E eu pensei, não, eu sou gestor normal. Pablo, deixa eu te explicar uma coisa. Nós estamos com o auditório pronto, toda a equipe ali. Não faz tanto sentido. Não, Diego, você não entendeu. Eu quero gravar na minha garagem. E a gente vai fazer essa live na minha garagem daqui 40 minutos. Aí eu entendi o recado. Cara, e aí eu fui correndo ali pro auditório, peguei todo mundo, peguei essas cães, joguei no carro, saí patinando, voando. E a gente ligou tudo lá naquela correria maluquice. Aí ele chegou assim, 7h05, Diego, estamos 5 minutos atrasados. Eu falei, não, a gente vai entrar ao vivo agora. A gente entra ao vivo. A turma ali que trabalha no bastidor virou os monitores de retorno pro nosso lado, para ele não ler. E ele falou, vira esses monitores. Quando eu olho pro monitor e começo a ler os comentários, está sem áudio, tá sem áudio. Tinha 5 minutos de live, estava sem áudio. Aí eu vou na técnica, o que tá rolando? A gente esqueceu a antena do microfone dele, não tá mandando sinal. Nossa. Aí eu respirei e falei, ô Deus, faz assim uma semana que eu tô com você demitido ao vivo. Você demitido ao vivo, não tem o que fazer. Só que eu sempre fui uma pessoa que enfrenta o problema, eu não fico, né? E aí eu falei, pá, pode parar. Ele, não, como assim eu tô indo lá? Eu falei, pode parar, você tá sem áudio, já tem 5 minutos, a turma acabou de me avisar que ele tá sem antena e a gente precisa seguir. E ele, pega esse celular aqui, você vai segurar ele pra mim, então eu vou fazer a live do celular. E a gente fez até resolver o problema, mas foi 2 coisas que gerou muito aprendizado. Primeiro, não era como eu tava achando que tinha que seguir o roteiro, ele pegou o roteiro, rasgou e fez do jeito dele. Segunda coisa, teve problema no caminho? Não tô nem aí, não mudou nada. Ele entrou na live, a live foi uma pressão
e a gente fez um estrago no dia, em termos de venda e de resultado. O que significa isso? O cara não abala emocionalmente. Você pode estar na pressão ali que está tudo rolando. Para vocês terem uma dimensão, ontem teve um episódio maravilhoso, que vai sair corte aí para todas as redes sociais. Não é nem nas nossas oficiais, vai estar para todo lado. Ontem foi um cara, fez uma pergunta e falou assim: pela primeira vez tem um hater presencialmente numa palestra sua. Só vou deixar essa deixa. Pesquisa aí pra você ver e assistir. Você não tem noção do jeito que o Pablo ativou o modo dele lá, não. Nossa. É uma treta. Então ele não abala emocionalmente, ele tem um nível de controle emocional que me fez amadurecer muito. Se fosse o Diego Neves lá de trás, o Diego Neves da comunicação muito organizada, ele ia até cogitar de cancelar a live para fazer ela dentro dos moldes ali profissionais. E não tem nada a ver isso. Então isso eu aprendi muito, eu acelerei muito essa força de construir, de criar coisa rapidamente. Legal. Ô Diego, você tá falando, né? Você falou na palavra simplicidade, né? E ao mesmo tempo também eu encontro a palavra ousadia, né? Cara, você acha que o ser humano ele ficou bom demais em complicar as coisas? E ele tinha que ser muito mais ousado, porque, cara, quando você vê tipo toda essa pressão, é aquela ousadia total. É a mesma ousadia que, tipo, tava todo mundo no barco, mas só Pedro que teve a ousadia de falar, então eu vou aí, vai, deixa que eu vou pra aí, entendeu? Todo mundo podia ter saído do barco, mas só um teve a ousadia de falar, vamos lá, de pressionar, de perguntar. Então, a gente tá complicado demais? O mundo lá fora tá muito complicado demais? Tanto é que hoje, se você me faz uma pergunta como essa, eu fico só refletindo no âmbito da comunicação. Se a gente parar para pensar, uma das ferramentas mais fabulosas que o Senhor nos deu é a comunicação. E a gente não usa isso como a gente poderia usar, na simplicidade que deveria usar. Se você olha para a Bíblia, quando você começa a ler Gênesis, o mundo está sendo criado por um comando de voz que o Senhor está dando. Lindo isso, né? Cara, isso é de arrepiar. Deus ensina, nos deu a ferramenta e começa criando tudo com a bendita comunicação e a gente não dá atenção para isso. Aí quando você me fala assim, as pessoas estão complicando, estão deixando tudo complexo, é óbvio. É óbvio. Eu chego, fui palestrar esse fim de semana, estou ali na palestra e eu gosto de fazer várias interações. E aí um evento gigantesco, tinha 400 pessoas lá no evento, e eu falei assim, levanta a mão, quem aqui tem dificuldade ou nunca gravou um Stories? Cara, 75% do auditório levantou a mão. Eu fiquei assim, eu fiquei em choque. Aí eu fico pensando, cara, qual foi o ponto que eles não entenderam que isso é a coisa mais simples do mundo? Qual é o tipo de barreira que essa pessoa está colocando na vida dela que está atrapalhando ela entender que ela precisa criar um elo de influência, porque senão ela vai desaparecer daqui uns dias. E agora eu não estou falando de conspiração, meus amigos, eu estou falando de realidade. Não, é realidade. Você nunca viu, assim, tantos médicos hoje, né, tendo a sua influência, né, falando sobre a sua própria marca, sobre o seu trabalho, advogados. Então, assim, todo mundo entendeu, tipo, na comunicação é commodity. O que me diferencia de você? A sua identidade. Né? Então, e aí? Então vamos se comunicar de forma diferente? Então encontra a sua verdade nos seus princípios e vai se comunicar. Você sabe que eu estava vindo para cá, eu e Kaique, nós viemos juntos, mas antes de eu passar, pegar ele, eu estava ouvindo um podcast, né? Tô aprendendo mais inglês, né? E estava ouvindo lá, e daí o cara começou a contar uma história, e é engraçado, né? Que ele mesmo começou a dar risada da história, né? Daí eu comecei a pensar nisso, falei, cara, a comunicação é tão importante até para quem está falando ali. Quanto é importante a gente verbalizar, né, o que a gente está... Eu ouvindo aquilo, ouvindo ele dando risada da própria história, eu falei, cara, isso é tão profundo, né, que se a gente não verbaliza, seja os sentimentos que a gente tem como mensagem, como missão, né, e eu sei que nesse ecossistema que você faz parte, eu acho que isso é muito importante, né, esse lugar de fala, né, a questão dessa identidade que o Fernando comentou. E só para trazer uma questão agora, a gente teve num evento junto, né, do nosso querido Ricardo Tunchel, Tutu, né? Grande amigo. Um abraço e um beijo para você, Tutu. Esse é bravo também. Esse é bravo. E daí eu pude te fazer um questionamento ali, né?
para entender de você, cara, como que em um ecossistema como esse, né, que tem tanta gente, que tem fãs até, né, entre aspas, né, como que você conseguiu se destacar ali? E você contou uma história maravilhosa que eu compartilhei com o Kaique, né, que foi lá de um banco que você trabalhou, né. Gostaria que você trouxesse isso pra gente, porque independente do lugar que a gente está, né, se a gente tiver essa ação, se a gente escolher agir, né, conforme a gente sente, o que é realmente verdade para nós, que as coisas acontecem, né? Então, daquele Diego de lá de Goiás para hoje o Diego que está aqui, esse cara gigantesco, com tanta influência, enfim. Conta um pouquinho para a gente. E com ousadia, né, Bruno? Tem que ter ousadia lá, ó. Ousadia. Ó, Bruno, seguinte, o que o Bruno tá falando, gente, é porque a gente tava numa palestra ali e ele fez uma pergunta: Diego, como que cresce, como que chega nesse lugar que você chegou num ecossistema tão grande assim? Se chegar ali, ser entre os 4 e 5 pessoas mais próximas do Pablo, porque é bem complexo isso para um ecossistema tão grande. Para mim nunca foi complexo isso. Nunca foi, mas por ter tido esse tipo de atitude desde a minha infância. E foi isso que eu compartilhei e vou falar um pouco para vocês aqui. O que acontece? Nós ficamos muitas vezes assim, naquele vislumbre de tudo e joga tudo numa longa distância que eu nunca vou alcançar. E às vezes você que está assistindo, talvez você está assistindo e falando: meu Deus, eu queria estar na cadeira do Bruno, do Luiz Fernando, do Diego Neves, queria estar ali agora. Mas o que está acontecendo muitas vezes é que você está inserido hoje em algum espaço geográfico com um nível de influência com algumas pessoas que estão próximas a você, mas você não está fazendo nada. O que eu conto nessa virada, porque essa é uma das perguntas que as pessoas mais me fazem e gera também um monte de inveja, um monte de problema aí, é exatamente por isso. Como que cresce? Cara, primeira coisa, o lugar que você está agora, existe um espaço para você aguçar esse crescimento, para você conseguir expandir. E eu contei uma experiência no banco. E tem uma na usina, tem em todos os lugares que eu passei, mas a do banco é muito marcante. Eu passei num processo seletivo, tinham 22 candidatos, eu fui ali selecionado para trabalhar no banco da minha cidade, de Porá. E quando eles me colocaram para trabalhar, me entregaram um coletinho de posso te ajudar. Eu falei, ué, tudo bem, eu pensei que eu ia ficar lá no banco, mas tranquilo. Tô aqui para ajudar. Falei, tudo bem, é o meu primeiro dia, beleza. Quando eu parei para fazer a atividade, abriu ali o expediente do banco e começou a entrar pessoas ali para aquele atendimento rápido, aquele atendimento de caixa eletrônica. Caixa eletrônica, né? O que eu fiz? Comecei a observar, como eu sempre fiz, a comunicação é isso. E ali eu observava cada detalhe. Então eu olhava a quantidade de gente que entrava, eu comecei a entender uma lógica. Peraí, eu vou deixar esses primeiros checkouts aqui, essas 2 unidades aqui, só para pessoas da melhor idade, porque elas vão caminhar até lá no fundo da agência, sendo que tem esse aqui. Já comecei a reservar por mim mesmo um lugar prioritário. Depois eu organizei outra fila e fui fazendo aquilo. Chego ao fim do dia, vou lá no meu gerente. Tudo bem? Tudo bem. E aí, o que você achou do primeiro dia? Tá com alguma dúvida? Falei, eu posso te explicar como foi o primeiro? Pode. Então, hoje nós tivemos tantos atendimentos. Entre esses atendimentos, tantos eram da melhor idade. Entre esses atendimentos, pessoas estavam fazendo saques. Uma quantidade fez depósito, outra quantidade fez isso, e eu encaminhei 44 pessoas para o atendimento dentro da agência. Ele olhou e falou, não existe. Quem te pediu isso? Mandou um relatório. Cara, como assim? Quem te pediu? Por que você está fazendo isso? Eu falei, esse é o meu jeito de trabalhar, amigo. Ele, não, eu não estou entendendo. O cara ficou em choque. E ele falou, você tem uma roupa social? Eu falei, tem. Você pode vir amanhã de sapato, de roupa social, que você vai sentar aqui do meu lado. Eu falei, posso. Mas para quê? Eu vou começar a te explicar como que funciona o trabalho do banco aqui mesmo, abrir uma conta. Falei, você quer me mostrar agora? Mostra. E ele foi lá, assim, com aquele maior cuidado, tentando me explicar. E eu era professor de informática nessa época. E ele tentou me explicar. E ele me explicou uma vez, falou, agora eu vou te explicar a segunda vez, que vai ficar mais fácil. Eu falei, não, eu já peguei. Ele não tem sentido, a pessoa passa no concurso, ela vem aqui, eu tenho que ficar um mês treinando ela para ela fazer isso aqui. Eu falei, eu já peguei. Então faz, eu tudo fiz. Aí ele foi e me ensinou tudo. E a gente ficou até mais tarde esse dia. No outro dia eu já estava no banco. Aí vocês pensam, conquistou o que você queria, você parou, né? Não, gente, não parei. No outro dia a gente chega na agência para trabalhar, o expediente abre, e eu olho para aquela agência, estava uma zona, com todo respeito. Tudo bagunçado.
Eu comecei a dar uns gritos lá e o gerente nem deu moral, porque ele falou, esse bicho é meio louco mesmo. Falei, pessoal, é o seguinte, levanta a mão, quem vai abrir conta corrente, por favor. Beleza, eu quero que vocês organizem uma fila de cá. Agora, quem que vai abrir uma conta assim, uma conta poupança aqui? Agora, quem que quer fazer um empréstimo? Quem quer tirar a dúvida? Organizei a agência inteira, os atendimentos e comecei a dar uma velocidade ali. Isso foi trazendo tanto resultado, só nesse banco dá pra gente ficar um podcast inteiro contando. Mas o mais incrível é que com 3 meses eles conseguiram uma forma de me contratar lá, como terceirizado. Eu não era concursado, ele falou, não, Diego, a gente consegue te contratar como terceirizado. No dia que chega o meu contrato, que eu tô lendo, o expediente do banco já havia fechado, senta um senhor na minha mesa, eu falei, só um minutinho que eu já atendo o senhor. Terminei de ler, falei, pois não e tal. Ele, eu vim te buscar. Eu contei isso aquele dia? Contei, né? Que loucura. Aí eu falei assim, me buscar? Aí ele, eu vim te buscar. Eu falei, por quê? Ele, tem 3 meses que eu estou avaliando o seu trabalho aqui. E você tem exatamente as funções que eu preciso na gestão de uma usina hidrelétrica. Eu fui contratado só... O meu trabalho ele reverberou tanto que ele me deu o crescimento do banco, mas outras pessoas notaram. Aí eu te falo agora, você que está assistindo, qual que é o seu problema? Por que você fica o tempo todo aí colocando culpa em tudo e em todos, mas você não muda nada aí? Você podia criar uma questão aí de posicionamento para todo mundo começar a te notar. E isso que falta muitas vezes para nós. A gente fica aí nessa maluquice. Ah, mas aqui eu não vou crescer. Quem te disse? Ah, aqui só tem mais 2 cargos para cima, mas eu não tenho as competências. Cria o seu cargo. É isso. Faz alguma coisa, movimenta isso aí, mas pelo menos apareça. Seja uma pessoa que realmente sabe se posicionar. Legal. A gente tá faltando pessoa com esse tipo de pujança, sabe? Com essa ousadia, né? Ó. Seja ousado, seja bravo demais. Se baseie em dados, né? Não tem métrica, crie as métricas, vai atrás das métricas, para de criar problemas e vai resolver os problemas. E, cara, você nunca sabe quem tá te observando. Você nunca sabe quem tá te observando. Isso tudo aonde você já está. Aonde você já tá, né? entendeu? Porque assim, mas é que eu nasci não sei na onde. Para de mimimi, é gato gago pra caramba, né? É mimimi demais, cara. Levanta e vai fazer. Bom. Ô Diego, nesse caminhar seu assim, você consegue falar pra gente qual foi um dos momentos mais importantes seu assim, que você realmente percebeu que, assim, eu vendo você de fora, eu percebo que você já sabe que você carrega algo muito especial, né? Que todos temos, na verdade, né? E alguns sabem disso, né? Tem algum momento especial, assim, que você sentiu que caiu a ficha, que você pode compartilhar com a gente? Esse momento ele é muito importante porque ele mexeu com a minha vida completamente. Depois de 2020, quando eu decidi cuidar de mim, emagrecer, treinar e mudar todo o meu lifestyle para isso, automaticamente, se você cuida de você, você está mais sensível a Deus, se você entra num outro nível de conexão com o Senhor. Pelo menos para mim foi assim. E aí, eu tenho uma produtora de vídeo também. A gente foi gravar um filme lá em Maceió, na Praia do Francês, um filme institucional. E eu fui lá para dirigir o filme, que eu faço tudo na comunicação, é aquele cara que aprendeu tudo e vai resolvendo. E aí eu fui lá para gravar esse filme, e na volta eu peguei um voo para São Paulo, e eu peguei uma poltrona que raramente eu pego, mas o voo estava muito cheio, uma poltrona no meio. Então tinha uma pessoa do lado direito que eu não conhecia, e do lado esquerdo também que eu não conhecia. Gente, na hora que o voo entrou em voo de cruzeiro ali, eu simplesmente comecei a chorar, e eu não tenho isso. Eu choro bastante nas minhas intimidades, eu não sou uma pessoa que chora em pressão, eu não tenho esse perfil. Mas ali, cara, algo me deixou muito constrangido, uma presença muito forte. E eu sei que foi a presença do Espírito Santo, foi muito forte a hora que eu senti isso. E quando eu senti isso, é como se fosse um telão gigantesco que apareceu assim na minha visão em outra camada, que eu me desconectei daquele avião e eu conseguia ver assim, ó, todos os títulos, tudo que eu fui realizando na comunicação, os prêmios que eu consegui ganhar, as coisas que eu fiz, tudo, e era aquela resposta, era prazeroso ver aquilo tudo, era a minha vida sendo exposta ali, tudo que eu fiz de bom na comunicação. Que você já tinha feito. Que eu já tinha feito até ali. Uhum. E eu feliz. E aí o Senhor começou a me provocar. Você já fez tudo que você me pediu, que você queria. Você é realizado. Só que existe uma coisa que ainda falta fazer.
E aí foi a perguntinha que mudou meu coração, que eu sempre falo. E as minhas marcas vivas? Foi isso que eu escutei. Quando eu escutei isso, quando eu senti essa pressão, nasceu aí o meu livro, né, que é Despertando Marcas que Respiram. E a minha vida toda, parece que foi assim, ó, o Senhor fez eu viver até aquele momento, fez eu olhar por uma ótica como se fosse próxima do que ele vê, assim, que eu via tudo em overview mesmo. Saiu, né? Eu saí, vi aquele negócio gigantesco, e ele falou, agora volta, que agora você entendeu o que falta. E aí, quando eu volto, isso foi uma das maiores experiências da minha vida. E aí, quando eu olho para as pessoas hoje, isso não é uma brincadeirinha. Quando eu olho, eu falo, cara, você é uma marca viva. Você que está assistindo é uma marca viva. O que eu estou defendendo com isso? Cara, é simplesmente uma das palavras mais fortes que eu já recebi. É olhar para cada pessoa, e hoje a gente está vivendo numa geração, não é que ela está morta, ela está adormecida. É uma geração que está afundada em depressão, afundada em ansiedade, afundada num monte de problema emocional. Gente que está sofrendo, que não encontra saída. Nós estamos vendo agora um monte de profissão que está sendo reformada por inteligência artificial. Um monte de gente que está perdendo cargo, função, um monte de coisa. E aí a gente olha para tudo isso, a resposta que eu vejo mais poderosa é mostrar o valor que você tem sendo uma marca. É mostrar para você que você está na frente de qualquer empresa. Ah, mas a Apple é a mais... Nesse momento ela é a mais valiosa do mundo. Você é mais valioso do que a Apple, porque você respira. A Apple é tijolo. Perfeito. Então, esse tipo de relação, essa mudança toda, ela trouxe para mim uma profunda reflexão e atitude. E hoje eu insisto todos os dias em provocar algum tipo de inspiração em pessoas que estão aí muitas vezes adormecidas. É sensacional isso, Diego, porque no dia a dia, com toda essa velocidade de informação que tem, né, a gente se esquece de que no fundo, somos seres humanos. E não tem outro Diego Neves. Cara, tem quantos bilhões? 7,8 bilhões de pessoas no mundo. Um Diego que nem você, respirando que nem você, com essa marca, com essa identidade, é só você. E mais ainda, né? Mais especial ainda, né? Com o DNA de Deus que ainda faz morada em você. Cara, olha que loucura que é isso, porque a gente entrou num nível de aceleração tão grande que tudo que a gente tinha que fazer, né? E que graças a Deus a gente vai se encontrando com pessoas como você, como o Bruno, que eu tenho uma história com ele já há mais de 20 anos já, e a gente vai se conectando e as pessoas vão cruzando no mesmo propósito, né? E que bom que a gente está cruzando nesse mesmo propósito, nessa velocidade, né? Porque eu acredito que, acho que é algo realmente divino, sabe, cara? A gente tá provocando essa geração que não sabe ainda o que é, não sabe ainda de onde veio, o que veio, sabe? Eu comecei a entender muito isso também quando eu tive de frente com a morte também, né? Cara, parei para ter essa consciência quando eu tava sozinho, 3 da manhã no hospital, de madrugada, com um monte de aparelho ligado, e aí, tipo, veio na cabeça assim, e aí? Acabou assim que acaba? Isso não vai fazer mais nada, né? Já tinha rodado o mundo inteiro, eu falei assim, o que eu tô deixando aqui? Quem que eu tô transformando? O que tá fazendo? O que tá acontecendo? Cara, a gente precisa despertar isso nas pessoas, a gente precisa. Quantas histórias lindas e maravilhosas tem por aí, cara, pra mudar a vida de outras pessoas. Puta, muito obrigado por você compartilhar isso, sabe? Obrigado mesmo. E assim, já pegando esse gancho aqui, né, Fer? A gente obviamente que sente em você essa relação sua com a fé, né, com Deus, né? E eu acho que nós aqui também, nós viemos de uma região, de um local que também a gente, enfim, não temos uma família com grandes empreendedores, enfim, Somos os primeiros, eu acho, né? Das nossas famílias. A gente tá achando os nossos caminhos, né? Eu acho que isso é o mais importante. E até quando eu cheguei aqui hoje, eu estava pensando comigo mesmo, né? Falar, poxa, cara, que legal, a gente tá com uma oportunidade de estar aqui com você, né? Tivemos com o JJ, tivemos com tanta gente legal, assim. E eu gostaria de ouvir de você um pouquinho, Diego, essa questão sua, né, desse acreditar, né, que obviamente que cada um tem a sua escola de fé, né, vamos assim dizer. Gostaria que você compartilhasse um pouquinho de como você vê isso, como que você se ativa, né, como que essa sua relação com isso, como que você
A gente brinca desse dia a dia, né, cara, que realmente você acorda, é um novo dia, né, o Tutu fala que você tem que colocar o seu ego no lugar de novo, né, conta pra gente um pouquinho como que você faz isso, como que é a sua relação, como que você tira essa força, como que você acha essa força dentro de você. Todo mundo fala no tal do equilíbrio, né? Como, né? Como que o Diego se equilibra? Ó, preciso dizer o seguinte, eu sou da moda antiga, da saudosa Igreja Assembleia de Deus, Madureira. A minha avó, ela me chamou, né, para visitar a igreja no momento mais complexo que eu vivia ali, né? Eu perdi meu pai com 12 anos, uma doença terrível, um câncer. E nessa fase de tratamento ele ficava muito em Goiânia e a gente ficava no interior, em Iporá. E minha avó, o único recurso que ela tinha era o quê? Eu vou levar você para a igreja, vamos para a igreja. E eu me lembro que a gente foi num culto, e era um culto muito forte, a Assembleia é uma igreja bem badalada, e eu pude aceitar Jesus ali, foi uma experiência muito forte, eu tinha 12 anos de idade. E depois disso a minha relação com Deus ela foi extremamente próxima. Eu sempre fui uma pessoa que nunca tive um olhar cético para isso, pelo contrário. Eu sempre acreditei que nós estamos sim aqui guardados por um grande mestre, por um grande criador. E se existe a criação, se existe a criatividade, isso parte de um autor. Então, eu comecei a ter essa relação muito jovem. Já passei por várias fases, né, na minha parte espiritual, fases mais distantes, fases mais próximas. Já errei demais, já machuquei muita gente. E em todas essas fases, o Senhor teve misericórdia da minha vida. Em todas essas fases, eu tive a oportunidade de me reconstruir. E o mais lindo da vida é exatamente essa palavrinha chamada misericórdia. Porque se a gente for olhar, todos nós, em alguma camada, a gente já pecou, a gente já tem algum tipo de problema para ser curado. Mas a misericórdia, ela acontece todos os dias pelas manhãs, ela se renova mesmo. E a forma que eu lido hoje com essa minha proximidade com o Senhor é uma forma mais íntima. Eu não costumo falar oração, eu gosto de falar conversa. É o momento de eu conversar com meu pai, é o momento de eu me encontrar com ele, né? Então, acredito que cada pessoa, na sua forma íntima mesmo, de lidar, de se aproximar de Deus, ela tem que encontrar isso que alimenta, de fato, a alma dela. Nós estamos vivendo hoje uma distorção da realidade gravíssima. A gente está percebendo grandes mudanças de comportamento, sociais, isso tudo está trazendo um monte de problema para nós. E não tem jeito. Quando você volta para a fonte, quando você volta para esse olhar próximo daquilo que Deus te inspira, você já muda muito a sua forma de agir aqui na Terra. É libertador, né? É libertador. As pessoas acham que não há liberdade nisso, é aí que há a liberdade. A liberdade de você não ser um idiota nessa nação, de você não ser um idiota nesse mundo caótico. Um escravo, né? Um escravo, um maluco que faz tudo só pelo seu próprio prazer. E eu falo isso falando para mim também, porque o tempo todo eu tenho que ficar me curando. Eu não posso, né? A gente tem um Tutu que fala muito essa questão do ego, e não é só o ego, qualquer outra coisa que te tira do foco, que faz você ser um idiota, é uma coisa que você tem que pensar em Deus. Pensar para você se reconstruir. Minha maneira é a mais simples possível, é conversar com Ele, é meditar na palavra dEle, é fazer um jejum com Ele, é ouvir uma música que me conecta com Ele. Então eu tenho as minhas maneiras, mas as maneiras mais impactantes que funcionam para mim é quando tá só eu e Ele. Essa não chega nada perto. Ah, mas um culto é bom? Maravilhoso. Mas o meu momento eu e Ele, e às vezes é um momento tão forte. Hoje mesmo, eu fui tomar banho, e gente, na hora que eu tava tomando banho, mas veio uma presença de Deus tão boa, e esse negócio inunda a gente, inunda o coração da gente. E para quem está assistindo, o que eu posso dizer para você, e não é conselho, mas é uma instrução, se você não se sente tão conectado com isso, começa a pedir a Deus, fala para Ele te mostrar, fala para Ele se aproximar de você, fala para Ele que você está com o coração aberto. Não precisa de fazer prova para Deus, mas só busca. Mostrar para Ele que você está atento ao que Ele pode fazer na sua vida. Você já vai ficar chocado com essa grande mudança. E legal, né? Você está falando assim, essa cura, né? Todos nós temos que
que ter essa cura diária até, né? E essa é a importância do coração ensinável, né? Sim. Né? Da gente lembrar que cada vez... Essa é uma briga, né? Da prosperidade. A gente ter esse coração ensinável, assim, porque quanto mais próximo você começa, é muito fácil de você se distanciar, né, de quem te fez próspero, porque você começa a querer dar valor para aquilo que não se deve dar valor, mas no fundo, todas as coisas são por eles, para ele e para a honra e glória dele. Então é ele que te deu. Da mesma maneira que ele te deu, ele te tira. Né? Então a gente tem que entender isso, esse coração ensinável, essa importância disso, sabe? É inegociável. É inegociável. E eu vejo assim, muito assim, me vejo muito nas suas palavras quando você fala assim, cara, eu passo por todos os momentos, às vezes mais próximo, às vezes um pouco mais distante. Uma música que mexe muito comigo é a música do Alessandro, né? Vilas Boas. Que o fogo nunca dorme, o fogo nunca se apaga. Então, isso é o que nunca me desligou. O fogo pode ficar até um pouco distante, mas ele não dorme, ele não se apaga, ele está aceso. E o momento que eu entendo isso, que eu me aproximo disso, eu consigo, né, incendiar o meu coração, assim, meio que reativar tudo isso novamente. Diego, e agora falando um pouquinho de... Vamos falar sobre 3 coisas aqui, né? Um pouquinho de visão de passado, né? Gostaria que você compartilhasse com a gente um sonho que você tinha, que você realizou, um sonho presente seu, né? E uma visão de futuro, assim, né? De Diego, pessoa mesmo, seja profissional, família. Você tem isso assim? Você tem sonhos definidos? Ou você é um cara que vai vivendo mais? Eu sou uma pessoa que eu não sou de traçar o sonho, mas eu comento o que eu vou viver. Então, olha aí, minha esposa... O poder da palavra. A minha esposa, por exemplo, que está há 13 anos comigo, ela sabe, ela já viveu isso comigo várias vezes. Legal. Então, eu já tive a oportunidade de falar assim, eu vou me aproximar dessa empresa. E eu me aproximei. Eu vou ser amigo de tal pessoa. Eu consigo. Eu vou fazer isso só... É um ato de desejar, mas claro que tem atitude, né, envolvida nisso, mas acontece. Então, se você me pergunta do passado... As coisas que eu almejava, a maioria delas eu já vivi. Se você me fala do presente, eu estou vivendo agora um sonho, sim. Fazer parte desse time, aprender tudo como eu estou aprendendo, na velocidade que eu estou aprendendo, isso é um sonho. E quando você fala de visão de futuro, como a gente está numa camada de maturidade diferente, hoje eu estou nessa camada diferente, cara, hoje o meu sonho é alcançar a gente. E se fosse parar para pensar lá atrás, eu talvez pensaria só nos meus negócios, na minha empresa. E hoje esse disjuntor ele está bem desativado. Hoje, quando eu olho, o mais potente é a influência positiva que você pode causar nas pessoas. Porque negativo a gente já causa todo momento. Sempre tem alguém ali que está com raiva, alguma coisa acontece. Agora imagina você começar a performar a sua vida para alcançar outras pessoas com uma mensagem que produza vida. Esse é o sentido da prosperidade, Esse é o Diego. sentido. Exatamente. Entendeu? Ser próspero para transformar outras vidas. Exatamente. Então, na minha vida hoje, quando eu olho para o futuro, é exatamente isso. Eu olho assim, cara, como que eu potencializo o canhão? Como que eu alcanço mais gente? Como que mais gente conecta com isso? E é muito genuíno tudo que tem acontecido. As pessoas que me seguem, as pessoas que já estão de alguma forma conectadas nesse movimento, essas pessoas, elas respiram isso. Eu entro numa live de convidado, o povo já começa, sou Marca Viva, SMV, eu fico vendo aquilo e é uma felicidade por saber que, pensa se eu tivesse calado, pensa se eu continuasse low profile eu era, eu nem mexia no Instagram. O Instagram era um mosaico das belas fotos, eu nem preocupava com isso. Pensa se eu não tivesse assim começado a palestrar, a falar disso. Então, várias pessoas poderiam estar ali sendo, né, de algum momento ali, interrompida, algum momento da vida dela, alguma camada da vida dela, por não ter ouvido uma mensagem que o Senhor permitiu que eu pudesse dar. Eu acho que um exemplo poderoso é um dia, não sei se eu já contei isso para vocês, talvez fique em primeira mão, que eu acho que eu nunca gravei isso em um programa de podcast, mas eu estava com o meu celular, e aí eu fui ler um direct grande que eu recebi e a pessoa estava contando um testemunho. Era uma mulher, ela disse que estava na casa dela, com a filha dela, e esse dia ela tinha decidido tirar a própria vida. E ela estava muito mal, muito. E ela falou assim que
a casa dela estava bem escura, que ela gostava de deixar tudo muito escuro, só ficava deitada, ela não tinha força para esticar o braço assim. Ela não estava nem mexendo no celular mais. E ela deu um grito na alma dela: Senhor, eu não aguento, eu não suporto mais, me dá uma chama, deixa eu entender alguma coisa que eu não entendi. Quando ela pega o celular, que ela põe no explorar do Instagram, aparece o meu vídeo falando de marca viva. Nossa. E ela me mandou um texto gigantesco contando esse testemunho que o Senhor ministrou muito no coração dela através de um simples vídeo como esse. E aí eu fico pensando, e se eu não tivesse postado? Não é nem gravado, gravar a gente grava muita coisa. Se eu não tivesse recortado esse vídeo e postado na minha rede social? Se eu não tivesse falado, se eu não tivesse me posicionado para conseguir ser essa voz dessa mensagem? Imagina o que poderia ter acontecido com ela, ou o que poderia ter acontecido com outras pessoas que nem chegaram a me falar ainda. Então, o saldo, quando a gente olha para o futuro, é o que eu vou representar para essa geração? O que eu vou contribuir para essa geração? Que tipo de mensagem que eu vou deixar? Ah, Diego, mas você está dando uma de uma pessoa perfeita? Não, uma pessoa extremamente comum, como todos vocês, mas que só buscou se posicionar, mesmo com todos os erros e acertos, mas que busca o tempo todo se lavar diante de Deus para deixar uma mensagem poderosa para essa geração. E esse é o meu futuro, isso é o que eu penso. Amém. Sensacional. Como uma ferramenta mesmo, né, Diego? Muito bom. E, cara, assim, obviamente que a gente entende que, né, você já passou por muita coisa, a gente sabe que tem essa caminhada, essa maturidade também, obviamente tem coisas, né, que você está aprendendo, né? E esses tempos eu vi uma coisa que eu achei muito interessante, assim, que um atleta, por exemplo, de alta performance, ele está muito próximo ali, ele está flertando, né, entre aspas, com uma contusão, por exemplo, né? E eu ouvi assim que os empreendedores muitas vezes flertam com a ansiedade, né? Porque você tem que ter essa visão de futuro, você tem que imaginar lá na frente, tem que trazer para esse momento presente, assim. Você consegue dizer alguma coisa assim para a gente hoje que o Diego está trabalhando dentro dele, assim, né? Mesmo sabendo que já alcançou essa maturidade, né? Tem alguma coisa que você fala, cara, isso é uma coisa que eu estou trabalhando, né? Assim, só para explicar essa pergunta, muitas vezes a gente tem essa tendência de ver uma pessoa que está, de repente, num patamar mais elevado como uma pessoa perfeita, que não tem problemas, que está sempre tudo ótimo com a esposa, com o filho, no trabalho. E muitas vezes vocês, também estamos lidando com uma questão assim que, enfim, né, pode ser comum, né? Tem alguma coisa que você fala assim, cara, hoje, como você disse, né, vocês disseram, eu já trabalhei com a parte do corpo, do peso, né? Hoje tem alguma coisa que você falaria assim, cara, o que o Diego hoje está trabalhando? O meu maior investimento é a família. Eu deixei minha família de lado por muito tempo. Isso me custou caro, me trouxe várias sequelas emocionais, né? E esses 5 meses que eu fiquei mais em casa, cuidando dos meus projetos, foi um tempo preciosíssimo para me reconectar com meu filho e reconectar com minha esposa. E por muito tempo eu fui uma pessoa muito egoísta, assim, nesse ponto. Como eu fui uma pessoa hiperprodutiva, extremamente ativa, eu achava que o fato de eu estar fazendo tudo acontecer estava tudo certo. Mas uma vida com família não é assim. A vida com família, ela necessita verdadeiramente de uma renúncia e de um investimento da parte de cada um que faz parte. Então eu olho para o meu filho hoje, para a evolução dele, para a minha relação com a Thalita, a gente está vivendo um outro momento. Eu já falei muito com a Thalita, eu já falei muito com o Ravi. Meu filho tem 2 anos e 6 meses. Deus é tão bom que me permitiu ver essas coisas num tempo que dá para corrigir ainda muita coisa. Eu sou uma pessoa que eu não quero daqui 10, 20 anos contar uma história triste, falar assim, por que eu não dei atenção para o meu filho? Porque eu estou corrigindo isso agora. Por que eu não dei atenção para minha esposa? Porque eu estou agora buscando isso. E se você me pergunta assim, nossa, Diego, e eu entendi o sentido, às vezes a gente vê vocês, assiste na internet, parece que está tudo perfeito. Não é. Todo mundo com todos os problemas muito parecidos. Agora, como você enfrenta o problema, o nível de maturidade que você tem, o nível de simplicidade com Deus que você tem para reconstruir, isso é o mais importante.
Se você me pergunta qual que é o maior saldo de todas essas mudanças que têm acontecido, é o digital, é os multimilhões? Não, é a minha família. É sem dúvida, é simplesmente a resposta mais poderosa que eu sinto, assim, com verdade para falar para vocês e para a audiência. A questão da família é simplesmente a coisa mais poderosa que eu tenho compreendido cada dia mais. E é muito louco, né? Porque ao mesmo tempo vejo você, por exemplo, como um triatleta, que a gente sabe que dedica tempo pra caramba para isso, um baita do empreendedor, um estrategista, um cara que executa, um cara que... Palestrando, e isso da família, né, cara? Então, que é uma coisa que tem batido muito forte também, né? Assim, Pra gente, pra né? gente. Pra gente também. E é isso mesmo, né? Você falou, né? A internet também, da mesma maneira que dá essa possibilidade da gente tocar o coração das pessoas, né? Transformar vidas, de verdade mesmo, também causa a falsa sensação de que quando você entra no feed do Diego, do Luiz, do Bruno, cara, tudo perfeito. Não, pelo amor de Deus. Sabe, a gente tá o tempo todo também, sabe, Batalhando. batalhando, brigando, e senta e conversa com a esposa, e conversa aqui, conversa ali, e dobra o joelho, e esse momento, e chora, né? E eu acho que esse é o principal da vida, assim, de você realmente, de novo, né? Acho que é a terceira vez que eu vou falar sobre coração ensinável, mas é isso, cara. Forte isso. É coração ensinável. Exato. É coração ensinável. É ter essa humildade, sabe? Essa humildade de falar, tô errado. Né? Senhor, me ajuda aí, né? E me ensina o que eu tenho que aprender, porque eu não tô conseguindo ainda, sabe? Né? Isso é real também, né? Hoje eu também passo por esse momento também, né? De reconstrução, de entender aonde que tá esse tal desse equilíbrio, sabe? Porque eu tenho entendido que cada um tem uma maneira de apresentar amor e de receber amor, Boa. né? Então, assim, nós temos perfis parecidos, assim, perfil de fazedor, né? Aquele cara doido, né? Tem que trabalhar até 3 horas da manhã, ele tem que trabalhar, vamos fazer, faz tudo e tal, tem que gravar, vamos gravar, né? E daqui a pouco, assim, amor, você viu, né? Deu certo, conquistamos tal coisa. E assim, mas e o tempo comigo? Sim. Né? Então, esse tempo de qualidade. Então, são formas diferentes de dar amor e de receber amor. Então, a gente tem que estar com o coração atento, com o coração aberto, ensinável para isso. Isso é algo que minha esposa tem me ensinado muito isso. E não adianta, cara. Esposa é sabedoria do lar. Isso aí ó, não tem que falar nada, sabe? Que a Thalita representa para mim como base de sabedoria. E não adianta ficar bravo. Pode ficar bravo. Pode ficar bravo. Não adianta, cara. Aprende logo, né? Aprende logo que vai ser melhor. Mas enfim, o Fernando falou desse tempo, né, de qualidade. Pra gente, mais uma vez, é uma honra te ter aqui, né, nessa conversa. Nós carregamos isso também de, cara, nascer numa cidade de interior e de ter essa ousadia de receber esse chamado interno, né? E é um prazerzaço estar aqui. E daí a gente gostaria que você, não sei se você tem isso, tem uma frase ou se tem alguma coisa que você gostaria de falar, assim, né? Se essa mensagem pudesse chegar aonde você deseja, assim, o que você deixaria aqui de mensagem, assim, uma coisa para... Enfim, acho que se as pessoas pudessem lembrar de você, ou nesse momento, como que você marcaria a vida das pessoas? O que tem mais mexido com o meu coração, e é engraçado que a vida nossa, ela vai passando por tantas fases aí que você vai meio que reformulando isso. Mas aqui eu deixo, e para você que está aí assistindo, o seu óbvio é o milagre de alguém. Talvez isso seja uma das coisas que mais tem mexido comigo nesse tempo. Porque às vezes a gente olha para o que a gente faz, para aquilo que a gente tem habilidade, a gente pensa, isso é tão óbvio, isso ninguém nem quer saber. Mas às vezes pode ter alguém agora orando para aprender exatamente isso que você sabe. Então, se você puder colocar isso no seu coração, entenda que essa mensagem que você não está colocando para fora pode estar matando mesmo alguém. Ela poderia ser um milagre, imagina isso. Então, por favor, não se abafe mais, não seja uma pessoa que se esconda. Entenda que você pode ser uma marca viva nessa geração. Se a gente parar para pensar hoje nesse fundamento da gente se tornar uma base de influência positiva para essa geração,
a gente vai sim causar um estrago positivo, que é o melhor de todos. Então eu chamo você para isso, você que está assistindo, vocês dois, para a gente refletir nisso. A reflexão ela tem que ser exatamente nisso. Para com essa questão de óbvio. Isso pode ser um milagre de alguém agora que está gritando por conta dessa solução que só você tem. Sensacional. Forte. Ó, enquanto a gente tava conversando aqui, até fiz questão de procurar um jogo rápido que a gente costuma fazer aqui. Topa fazer com a gente aqui pra gente finalizar? Bora. Mais alguma coisa que você lembra? Não, Pergunta? não, eu já tô aqui já, tipo, um monte de coisa, né? O óbvio aqui, a cabeça tá assim, pá, eu já tô cheio de wow aqui já. Então vamos lá, Diegão. O que vier na cabeça, hein? Que é jogo rápido mesmo. É só um bate-bola, né? Só um bate-bola, sem pensar muito. Sem pensar, prova de triatlon. Prova de triatlon, vai lá. Bora lá. Vai lá. Vamos lá? Um lugar. Um lugar, minha casa. Legal. Um sonho realizado. Me aproximar de Deus. Você já falou, mas um sonho que irá realizar. Escolhe um aí. Cara, alcançar essa geração. Tem muita marca viva pra despertar. Bora lá. Família. A minha base é tudo. É como se fosse assim, a minha fortaleza. Acho que é a melhor palavra. Sensacional. Uma viagem memorável. Nossa, essa me pegou. Tem várias aí? Tem várias, mas é porque assim, ó, eu fiz muitas viagens legais agora, mas não é essas viagens aí, sabe? A viagem memorável para mim é quando eu viajo com a minha esposa, com o meu filho lá pro interior, que a gente vai visitar as pessoas que a gente ama. Isso para mim é uma viagem memorável. Sensacional. Respondido. Bora lá, um livro que mexeu com você. A Semente da Vitória, de Nuno Cobra. Boa. Só vai lá e leia esse Já livro. começa falando sobre semente. E a Vitória tá falando dos frutos já, ó. Esse livro, é lá. Vamos ler. Bora. Fé. Deus. Fé, Deus. É mais do que a fortaleza que é a minha família. É a origem, é o meu combustível. É o meu alimento diário. Quem que você escolheria para ter uma conversa de 30 minutos? Jesus Cristo. E desse tempo? Desse tempo, boa. Foi esperto, hein? Cara, desse tempo, eu queria conversar com um cara no estilo Elon Musk, esses caras. Eu acho eles bem fora da curva. Eu sei que eles são igual nós aqui. Só que eu queria fazer umas perguntas instigantes para tentar tirar algumas coisas, que é a habilidade que eu tenho de perguntar. Tipo o que você perguntaria, por exemplo, com o Elon Musk? Como que ele enxerga o mundo, a maneira como ele entende as relações, como que ele entende o comportamento de consumo, as coisas que eu gosto da comunicação. Eu queria ver como que ele responde essas paradas, assim, sabe? Eu vejo ele criando um ecossistema que tem muita ligação uma coisa com a outra. Eu queria entender por que essas engrenagens aconteceram assim, se foi ele que premeditou isso ou se foi acontecendo por... Enfim, eu ia ficar mexendo na cabeça desse cara para tirar o máximo. Legal. Essa ousadia toda, né? Sim. Próxima é uma inspiração. Uma inspiração? Cara... Que do passado? Pode ser, ué. E vier a sua mente. Cara... Engraçado, eu sou uma pessoa sem inspiração. Não, pelo contrário. Você inspira muita ação nas pessoas. É verdade. Cara, uma inspiração... Olha, eu sinto falta, não sei se cabe aí, mas eu sinto falta daquele tipo de comoção que nós tínhamos quando existia Ayrton Senna, sabe? Cara. Eu sinto falta desses grandes heróis, assim, nessa geração, sabe? Ayrton Senna, daquela Copa do Mundo que tinha Rivaldo, Ronaldo e essa turma. Parece que eu sinto que a gente falta esse espírito dos heróis, sabe? O espírito coletivo, assim, o espírito coletivo. A gente Quando você fala de inspiração, né? eu lembro disso. Cara, o Ayrton Senna era fabuloso, eu era uma criança, mas o domingo você acordava, sentava na televisão com seu pai pra assistir. Era muito foda. É isso mesmo. É isso mesmo. Frase já falou. Uma frase já falou. A frase é a forte aquela. É a forte, né? O óbvio. O seu óbvio pode ser um milagre de alguém, né? Pode ser um milagre de alguém. E uma virtude admirável do Diego? Uma virtude admirável, eu acredito que é a sensibilidade que eu tenho, assim, de
observar as coisas. Eu não sei se enquadra nisso, mas eu sou uma pessoa que eu sei observar de forma humanizada tudo. Talvez esse tipo de skill que eu tenho aí me ajuda muito com pessoas. Então, eu tenho muita facilidade de gerir gente, de entrosar, de me envolver. Esse espírito de liderança. Acredito que é uma coisa que é muito natural. Não foi aprendida, mas foi sendo construída com tudo que eu fui passando na minha vida, entendeu? Conversamos aqui com esse cara, essa conversa deliciosa. Poderíamos estender por horas a fio, né, esse tempo de qualidade. Diego, queremos agradecer você de coração mesmo, assim, compartilhar um pouco da sua história, da sua visão, da sua sensibilidade, né? Prazerzaço estar aqui. A gente sabe da importância de ter um cara como você investindo tempo aqui, né, nesse momento, nesse movimento todo. Diego, obrigado mesmo. Eu que agradeço, Bruno, agradeço, Luiz. Obrigado, quero dizer para vocês assim que eu me sinto honrado aqui de bater esse papo, de poder contribuir de alguma forma aqui com alguém que vai estar nos assistindo. Comenta aí o que mexeu com você, inscreve no canal, manda esse vídeo para alguém. Talvez tem gente que fala assim, não, mas isso não mexeu comigo não. Tem alguém ali que precisa assistir. Pega o vídeo e manda para alguém. Mas eu quero agradecer muito a oportunidade de estar com vocês aqui. Estou aberto para qualquer outro convite. Obrigado. Espero estar próximo com vocês e vejo isso aqui como uma atitude muito nobre. Criar um canal para a gente colocar a marca viva aqui, para aparecer, para deixar uma mensagem, para impactar essa geração de alguma forma. Parabéns. Obrigado, Diego. Obrigado pela sua generosidade, pela sua humildade. Obrigado por nos honrar com a sua presença, de verdade mesmo, assim. Que Deus possa seguir abençoando, iluminando cada vez mais seu caminho e dessa sua verdade, sabe? Dessa simplicidade mesmo, sabe? Dessa ousadia de ser simples. Amém. Obrigado. Eu que agradeço. Se você que está assistindo quiser me conhecer, Diego Neves Lab é o meu @. E lá eu sempre posto um monte de coisa lá. Então vai lá, quem sabe pode fazer sentido para vocês. Mas obrigado, viu, gente? Obrigado, Diego. Valeu, Diego Neves, Holycast. Nos vemos em breve aí. Valeu. É isso aí. Um abraço, gente.